Existe um comportamento silencioso, socialmente aceito e até incentivado em muitos contextos, que tem corroído o desenvolvimento individual e coletivo, a vitimização. Então, pegue o seu cuscuz, prepare galinha de rabo graúdo ao molho madeira. Molho madeira com madeira do pau-d'arco. Manda tudo pra dentro, porque o ato de hoje é: não se vitimize. Vitimizar-se não é apenas reconhecer dificuldades reais. O problema começa quando o indivíduo passa a se posicionar constantemente como vítima das circunstâncias, utilizando isso como justificativa para sua estagnação. A vitimização é um padrão mental e comportamental onde a pessoa atribui seus fracassos a fatores externos, minimiza sua própria responsabilidade, enxerga o mundo como injusto, exclusivamente contra si e busca validação emocional em vez de uma solução prática. Esse comportamento cria uma identidade. A pessoa deixa de apenas estar em uma situação difícil e passa a ser a própria vítima. Isso é perigoso, porque ao assumir essa identidade, qualquer tentativa de mudança entra em conflito com a própria autoimagem. Esse padrão não surge do nada. Ele é construído por uma combinação de fatores. O primeiro é a educação emocional deficiente. Muitas pessoas não foram ensinadas a lidar com frustração, rejeição e fracasso. Sem essas ferramentas, qualquer adversidade é interpretada como injusta. O segundo é o reforço social. Vivemos em um ambiente onde vitimização frequente é recompensada com atenção, validação e até benefícios materiais. Isso cria um ciclo de reforço. O terceiro é o medo da responsabilidade. Assumir responsabilidade implica assumir também risco de falhar. Para muitos é mais confortável culpar fatores externos do que encarar a própria limitação. E quarto, comparação constante. O indivíduo observa o sucesso alheio sem considerar os bastidores, o esforço, a disciplina, o sacrifício e conclui que foi prejudicado. No centro da vitimização está um mecanismo fundamental, a transferência de responsabilidade. Funciona assim: o problema nunca é interno, a culpa é sempre externa. A economia, o governo, a família, o chefe, a sociedade, o passado. Sempre existe um agente externo responsável pelo estado atual do indivíduo. Isso gera uma consequência direta. Se o problema está fora, a solução também está fora. E quando a solução está fora do seu controle, você se torna impotente. Esse é o maior dano da transferência de responsabilidade. Ela remove completamente o poder da ação do indivíduo. Os impactos não são apenas individuais, eles se espalham pela sociedade. No nível individual, estagnação profissional e pessoal, baixa resiliência, dependência emocional e muitas vezes financeira, e frustração constante. No nível coletivo, cultura de mediocridade, desvalorização do mérito, crescimento da dependência de sistemas assistenciais, redução da produtividade e da inovação. Quando a vitimização se torna um comportamento dominante, a sociedade entra num ciclo onde poucos produzem, poucos exigem e quase ninguém assume responsabilidade. Isso é insustentável. Uma sociedade funcional depende de indivíduos capazes de resolver problemas, assumir riscos, criar valor. A vitimização faz exatamente o oposto. Ela forma indivíduos que esperam soluções externas, evitam responsabilidade, reivindicam resultados sem processo. Com o tempo, isso gera um ambiente onde o esforço deixa de ser recompensado proporcionalmente. A responsabilidade é diluída e a iniciativa é desincentivada. E quando a iniciativa desaparece, o progresso também desaparece. Romper com esse padrão exige um movimento constante e muitas vezes desconfortável. Primeiro, assuma a responsabilidade radical. Independente das circunstâncias, pergunte: o que está sob o meu controle aqui? Essa pergunta muda tudo. Segundo, pare de buscar culpados. Busque soluções. Culpar pode aliviar emocionalmente, mas não resolve nada. Soluções exigem ação. Terceiro, desenvolva a resiliência. Frustração não é injustiça, é parte do processo. Aprender a lidar com isso é essencial. Quarto, controle sua narrativa interna. Troque "isso aconteceu comigo" por "o que posso fazer a partir disso". Quinto, haja mesmo que imperfeitamente. Ação quebra o ciclo da vitimização. Pequenos movimentos geram senso de controle. O comportamento de vitimização é extremamente útil dentro desse processo porque ele altera dois pilares fundamentais do indivíduo: a percepção de controle e a responsabilidade social. Quando uma população passa a acreditar que seus problemas são sempre causados por forças externas, ela não tem controle real sobre a própria vida.
A solução depende sempre de terceiros. Essa população se torna psicologicamente dependente. E uma população dependente é facilmente conduzida. Aqui não estou dizendo que os fatores externos não interferem na vida dos indivíduos. Sim, eles interferem. Mas o mundo não é uma Disneylândia. O mundo é cheio de problemas. Não agir e se vitimizar o colocará numa situação de degradação, numa situação ainda mais difícil. O primeiro passo é parar de reclamar e se vitimizar. Em experimentos realizados em laboratórios, colocaram eletrodos na cabeça e no tórax de diversos indivíduos. Foi descoberto que o que pensamos e sentimos gera pulsos eletromagnéticos. Cada tipo de pensamento e sentimento gera um tipo específico de pulso. Essas medições foram realizadas em Hertz. Hertz é uma unidade de medida de frequência do Sistema Internacional, representando um ciclo ou oscilação por segundo. Pensamentos e sentimentos de tristeza, escassez, medo, ódio geram baixos ciclos medidos em Hertz. Já pensamentos de felicidade, prosperidade, coragem, amor geram altos ciclos medidos em Hertz. O mesmo experimento foi realizado com indivíduos consumindo conteúdos através de um aparelho televisor. E adivinha, os conteúdos consumidos nas telas também interferem no padrão de vibração eletromagnético de cada indivíduo. Dessa forma, o ambiente externo é um forte influenciador, principalmente em caso de indivíduos inconscientes. Você acha que a maior parte das pessoas estão em estado de consciência ou inconsciência? Certo dia, numa sexta-feira, estava saindo de uma turma, a qual acabara de dar aula sobre comunicação organizacional. Eu me deslocaria para a segunda sala, onde eu daria a segunda aula de marketing numa turma de administração. Mas havia um casal de alunos do curso de publicidade e propaganda e eles me convidaram para sextar. Eu respondi, como assim? Vocês não terão segundo horário? Eles responderam que não teriam. Então, em tom de brincadeira, falei que a vida deles era fácil, pelo fato deles estarem liberados e eu já havia trabalhado desde o turno da manhã e daria aula até às 22 horas. Então um deles respondeu de forma energética: você deve estar de brincadeira, viemos de realidades diferentes. Então prontamente eu respondi que a realidade é única. Ao terminar a frase, um deles saiu como se eu acabasse de proferir o maior absurdo que ele já ouviu. A aluna ficou ao meu lado e falou que não concordava comigo. Imediatamente afirmei que não era uma questão de concordar ou não, pois em nenhum momento eu emiti opinião. Ela continuava sem entender e mesmo assim discordando. Então, com muita paciência, tive que explicar que a realidade é única, que estamos sujeitos às mesmas leis do universo e da física. Tive que explicar que dentro desta realidade única, há diversas pessoas vivendo em condições de vida diferentes. Tive que explicar que eles estavam usando o conceito realidade de forma distorcida, que a realidade é percebida pela consciência através dos 5 sentidos, que são extremamente limitados, e que eles estavam confundindo condição de vida com realidade. Essa pequena história só retrata um pouco do nível de inconsciência que estão os universitários. Imagina como estão os demais. As pessoas estão cheias de certezas, mas não conseguem usar as palavras da forma correta. Não conseguem interpretar um texto e muito menos tecer um ponto de vista pessoal sem interferência de terceiros. Vão apenas vomitar abobrinhas que já foram enfiadas nas suas cabeças. Parar de se vitimizar é um ato de assumir responsabilidades. É um passo de maturidade e de sair da condição de refém de decisões mal tomadas pelos antecessores familiares, por terceiros ou pelo governo. Se os pais não construíram a estrutura financeira, construa. Certamente você usará a renda passiva nas últimas décadas da sua vida e deixará uma estrutura saudável para os seus sucessores. Se o governo toma uma boa parte do seu trabalho, caia fora. Se você é trabalhador ou empreendedor, não deve ficar onde é explorado e onde não é bem-vindo. Estamos num país que pune quem gera riqueza e premia quem não trabalha. Você acha que isso é correto? Não se vitimize. Faça como eu, tire sua riqueza do país e aos poucos se prepare para sair de onde você não é bem-vindo. Gostou? Não se esqueça de deixar o like. Sou muito grato pela sua presença. Até o próximo ato. Valeu!